toda falta de luz é aquela correria toda, né? Técnico correndo para colocar o programa de volta, é o operador desesperado para poder fazer o acionamento das máquinas e voltar com a linha de produção ativa. Alguém imagina uma certa situação onde simplesmente uma máquina ou um transporte volta a funcionar sozinho, literalmente mesmo depois da volta de energia. E aí? Fala galera do curto-circuito, beleza? Diego aqui. E na aula de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a segurança no circuito, da necessidade de um reset de máquina. Vamos lá. A gente tem uma situação aqui no nosso circuito onde eu tenho simplesmente um selo, certo? Eu tenho uma saída aqui ativa, tá? Mas eu tenho um selo aqui por conta do primeiro acionamento. Então eu tenho um liga e desliga nela, certo? Então, em caso de falta de luz, quando reiniciar, tá? Ele vai reiniciar com tudo zerado, tá? Eu vou ter que novamente dar o primeiro pulso para poder ligar a máquina, certo? Agora, se eu tiver um problema externo, tá? Simplesmente o meu botão liga, tá? Estiver com contato colado, certo? Ou mesmo jampeado ali por cima, ali o operador foi dar um jeito de prender a botoeira e ele está mandando o sinal direto. Bom, por mais que eu tenha uma falta de energia, quando retornar ou qualquer desligamento, tá? Eu vou simplesmente voltar com o funcionamento. Até mesmo se eu fosse simplesmente desligar aqui, tá? Apertei o botão para desligar, certo? Eu vou entrar com a minha entrada 1 aqui. Beleza. Quando eu soltar, tá? Se ele for um botão de pulso, ele vai voltar a funcionar a minha saída. Eu nem preciso dar um pulso na minha entrada aqui no botão liga. Então esse é um grande problema em relação a uma falha externa, certo? Então agora a gente vai olhar esse circuito com mais detalhe, a gente vai fazer uma situação dentro do próprio programa onde eu tenho a necessidade, né, de fazer um reset antes de ligar a máquina mesmo com esse defeito externo, tá? Vou parar aqui rapidinho e a gente agora vai começar a construir o nosso programa, certo? Vamos lá, vamos descompilar aqui e começar a fazer a edição. Vou colocar mais uma linha do programa aqui. E agora eu vou trabalhar com o seguinte. Eu quero trabalhar com um set e reset, tá? Let e let. Então eu vou trabalhar com uma memória aqui, tá? Vou chamar de M0. Já vou colocar aqui, tá? Para ficar mais fácil para a gente. Tá? Liga, desliga. Vou colocar aqui a nossa saída como motor. Motor 1. Perfeito. Descer mais um pouco. Vou colocar na nossa memória aqui, ó. Simplesmente um reset, tá? Essa é a memória do reset. Beleza, show de bola. Agora a gente tem que pensar exatamente no funcionamento desse circuito aqui. O que eu preciso? Já tem uma entrada aqui, ó. Os botões de liga, desliga na entrada 0 e 1. Eu vou colocar mais um aqui, certo? Vou colocar ele como entrada 2. Aqui, 2. E no comentário eu vou colocar aqui, ele vai ser o meu reset, certo? Agora, esse cara aqui vai entrar nessa memória. Aonde eu tenho que colocar um bit dela? Aqui, ó. É onde eu preciso. Tá? Vou colocar um bit aberto aqui. Eu preciso resetar e entrar com esse cara aqui para poder fazer o acionamento. Beleza? Agora eu tenho que resetar ele. Então vou vir aqui. Passar o reset. Já vou colocar aqui, tá? A ideia do endereço. Perfeito. E aqui, quem eu vou resetar? Bom, se eu quero uma situação que eu sei, quando faltar energia eu vou ter que apertar o botão para poder fazer o reset, eu também tenho que desligar. Então, nada mais justo que eu desligar exatamente com o mesmo botão aqui de desliga, só que agora um aberto, né? Uma entrada aberta aqui. Então, toda vez que eu pressionar, tá, o botão para desligar, eu vou ter também aqui uma entrada, tá? Onde eu tenho um bit aberto que vai fazer o reset. Esse cara vai cair e vai fazer o desligamento, certo? Perfeito. Agora vamos lá. Vamos pensar mais um pouco para a gente
complementar o nosso projeto. Vamos pensar no seguinte detalhe: eu tenho que ter uma observação, correto? Eu tenho que ter algo para mostrar para o operador que eu necessito resetar, senão ele vai ficar ali sem saber o que fazer. Então eu vou colocar mais uma linha no programa. Vou chamar aqui, tá? Da minha saída. Para aqui, T01, tá? Vou chamar lâmpada, beleza? A lâmpada do reset. Agora, toda vez que desligar, ou seja, toda vez que tiver um desligamento, certo? Independente do que seja, não vai voltar parada. Então, certamente aqui, obviamente, tá? M0 não está ativo, tá? Vai entrar aqui, ó, aonde a memória 0 com bit fechado vai estar acionando a lâmpada diretamente, tá? Aí eu complemento ainda, pô, mas vamos pensar o seguinte: nesse momento, na minha condição, eu tenho que toda vez que eu apertar o reset, tá? Vai entrar M0, correto? Fechou aqui, abriu aqui. Mas se o reset tiver também danificado e tiver direto lá, como é que eu vou saber disso? Bom, pensando nessa possibilidade, eu vou ter o seguinte: a entrada na entrada 2, vou colocar aqui, ó, a mesma entrada 2, ó, 2, ela vai fazer que eu alimente também a lâmpada no momento em que eu pressionar para resetar. Então, caso eu tenha uma condição onde ele fique pressionando direto, um contato colado, até mesmo proposital, né? Ele vai estar aqui acionando a minha lâmpada. Aí eu falei, pô, Diego, mas aí só fez o reset, está mostrando, mas mesmo assim vai continuar com o problema. A não ser que eu venha aqui. Esse cara aqui não está acionado, né, para dizer que está com problema. Tá? Então eu venho aqui, ó, coloco um bit fechado aqui dele, da minha saída 01 aqui, aonde se ele tiver acionado, tá? Se ele tiver acionado, aqui vai estar literalmente aberto e não vai dar condição para ligar, tá? Então vamos fazer o teste. Vamos lá, vamos compilar aqui. Verificação se tem algum erro no programa. Sem erro, vamos dar o play. De bola. Então já repara o seguinte: nesse exato momento que ele fez a leitura do programa, certo? Ele constatou o quê? Olha, M0 está fora. M0 está fora. Então, se M0 está fora, então ele abre um bit fechado, certo? Porque ele está acionado. Eles eram direto por conta da memória zero. Então, automaticamente, mesmo que eu faça o reset, tá? E ele fique pressionado direto, eu não consigo, tá? A ideia é fazer isso aqui, ó. Eu vou resetar, tá? A minha entrada 2 aqui, ó. Quando eu soltei, tranquilo. Agora, se eu manter ele ligado direto, eu não dou condição para fazer o acionamento do motor 1. Por quê? Porque o meu reset está direto. Então, a minha segurança, em que eu tenho a necessidade de fazer o reset da máquina antes de ligar, eu já não consigo. Entendeu? Então, assim, eu já tenho uma segurança maior. Eu estou fazendo uma redundância, né? Fechando o circuito de segurança dela. Beleza? Então, aqui, mesmo que, vamos lá, vou acionar aqui direto, ligou o meu motor, beleza? Então, aconteceu um desacionamento, eu parei a máquina, eu vou apertar aqui a minha entrada 1, desliguei a máquina, só que quando eu retorno, tá? Ele continua, beleza? Só que eu preciso o quê? Resetar a máquina, tá? Então, parei, eu tenho que obrigatoriamente resetar a máquina. Então, está simulando que o botão ainda está preso, tá? Então, vou lá, vou resetar e agora vou travar também o meu botão de entrada 2, tá? Fazendo o que? A lâmpada fica acionada direto. Com isso, mesmo eu resetando, eu não consigo ligar o motor. Eu vou soltar aqui roda zero, bola. No momento que eu soltar, tá, o botão de pulso, reset, eu dou condição para acionar. Agora sim eu posso dar um pulso em zero e voltar a funcionar normalmente. Beleza? Então aqui eu tenho um circuito fechado de segurança
tá? Onde eu necessito do reset dentro do programa, beleza? Porque com isso eu tenho segurança que qualquer tipo de coisa que aconteça, parou a máquina, seja por intervenção manual, né? O próprio operador foi lá e apertou o botão para desligar a máquina, ou se faltou luz e quando retornou a necessidade de ligar a máquina, né? Fazer o reset dela, né? Então, a não ser que tenha esse problema do próprio botão de reset estar pressionado direto, mas aí você consegue mapear e fechar o circuito para você ter uma sinalização e uma segurança maior que não vai funcionar. Bom, galera, essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Já curta esse vídeo, compartilha com todo mundo. Eu quero trazer muito mais conteúdo assim para vocês. Essa foi a aula de hoje. Até a próxima.